Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja nesta noite com a paz do Senhor Jesus, a todos também que nos assistem nesta noite. E antes de estar lendo a palavra, na qual é o tema dessa campanha, o segundo elo, eu queria te fazer uma pergunta nesta noite. De costume, nós saímos da nossa casa, principalmente quando é dia de campanha, com o intuito de sermos abençoados. Saímos com o coração talvez com algum problema e colocamos diante do Senhor: Senhor, eu vou lá hoje, naquele lugar, para o Senhor falar comigo ou para receber algo da tua parte. Mas o Senhor colocaram no meu coração ainda em casa, e o Senhor disse: filha, faça uma pergunta para a minha igreja. O que você vai deixar diante do meu altar nesta noite? Porque nós vamos ver no decorrer dessa história que houve sim uma provisão na vida de Abraão. Mas antes de haver a provisão, houve obediência, renúncia e entrega. E o Senhor me deu um tema antes de estar lendo. E o Senhor disse para mim: filha, a sua entrega e obediência vão gerar provisão, não só na tua vida, mas na vida de toda a tua descendência. Você crê nisso nesta noite? Eu quero ler com você. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 18. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto nós vamos lendo, vai meditando nessa pergunta: o que eu vou deixar diante do altar do meu Deus nesta noite? E a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 22 do livro de Gênesis: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor,
que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aleluia. Essa é uma história muito conhecida, né? Nós sabemos que outrora, ainda em Gênesis 12, no seu capítulo 12, o Senhor dá uma ordenança a Abraão, ali já avisando, através da vida dele, uma grande promessa de ser pai de nações, de multidões, quando ele diz no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu irei te mostrar. Ali o Senhor já estava provando a fidelidade, a fé de Abraão. E Abraão, nesse período, ainda no capítulo 12, ele sai da sua zona de conforto, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e obedece a voz do Senhor, sem saber para onde iria, sem saber qual a promessa, mas obedecendo a voz que ele ouviu, que foi a voz do Senhor. E no decorrer dos capítulos, no capítulo 17, Deus ele faz uma promessa. Diz a Abraão que ele vai ser pai. E Abraão, na sua idade avançada de 99 anos, duvida do Senhor. Não acredita que ele tem essa capacidade. Olhando pela lógica, pela medicina, pelos olhos da medicina, era impossível Abrão ainda e Saraí serem pais de uma criança. Mas quem prometeu foi o Senhor. E o Senhor, nós vamos entender que ele cumpre também esta promessa. Cuida de Abrão ainda. E posteriormente ele promete que iria mudar o teu nome. Muda de Abrão para Abraão e de Saraí para Sara, concretizando assim a promessa de ter um filho que daria consequência a toda a promessa que o Senhor fizera a Abraão. E o que me chama a atenção nessa história é a fé, a fidelidade que Abraão tem no Senhor. Quando o Senhor, agora no capítulo 22, coloca Abraão à prova, o Senhor mais uma vez quer testar a tua fidelidade. Até que ponto Abraão é capaz de entregar, de confiar no Senhor, mesmo sem saber o que Deus vai fazer na vida dele. Isso nos mostra quantas vezes nós somos falhos, quantas das vezes nós precisamos de uma condição para confiar no Senhor. E Abraão aqui ele está nos ensinando a entregar e a confiar totalmente no Senhor. Quando Deus pede o seu único filho, nós sabemos que Abraão teve outro filho, Ismael, mas aqui o Senhor enfatiza que o filho da promessa era Isaque. E ele pede o filho tão desejado e tão amado desse casal. Será que eu e você somos capazes de entregar? Se hoje o Senhor pedisse a mim e a você aquilo que nós mais amamos, será que nós seríamos capazes de entregar sem saber o que Ele iria fazer? Quantas das vezes nós somos falhos na nossa fidelidade, na nossa confiança? E o Senhor disse a mim ainda, estudando essa palavra: filha, Abraão ele obedeceu, ele entregou e ele confiou. A palavra vai dizer que ele chama os 2 servos dele, prepara tudo aquilo que era necessário para fazer o sacrifício, e vai a caminho de uma terra chamada Moriá. E no decorrer do caminho, imagino eu Abraão, a Bíblia não fala que ele estava preocupado, a Bíblia só fala que ele prepara tudo aquilo que era necessário para o sacrifício. E ele toma caminho da terra de Moriá, juntamente com os seus 2 servos e um jumento e Isaque. E ele está decidido a obedecer. Mas imagino eu como coração de pai. Eu sou mãe. Imagino o coração dele.
entregar aquilo que ele mais amava, aquilo que ele não poderia ter, aquilo que ele levou tanto tempo a conquistar. E durante esse caminho, a palavra vai dizer que ele avista o monte de Moriá, ainda de longe. Pede para os 2 servos ficarem ali. Não relata nada do que o Senhor disse a ele. Pega Isaac, pega a lenha, o cutelo e continua a caminhar. E nesse ponto, eu já quero deixar algo para a sua vida. O que me chama a atenção é que Abraão não contou para aqueles 2 servos o que ele iria fazer naquele monte. E eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei: Deus, por que eles ficaram ali? Por que eles não foram junto com Abraão? Porque eles estavam, se eles trabalhavam para Abraão, eles estavam ali durante o dia, durante a semana, durante toda a sua rotina juntos. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração: filha, existem níveis espirituais que nem todo mundo entende. Mesmo às vezes estando dentro da casa do Senhor, níveis de busca, níveis de espiritualidade. Se Abraão contasse aqueles 2 servos o que ele iria fazer, o plano seria abortado. Quantos planos na nossa vida não dão certo porque nós contamos para as pessoas que não entendem, não estão no mesmo nível espiritual? E quando eu falo nível espiritual, não quer dizer que você é melhor ou não, ou você busca mais ou não. Mas Abraão, ele tinha, desde o capítulo 12, uma determinação em obedecer, em entregar, em renunciar toda a sua vida. Talvez aqueles 2 servos não tinham. Será que eles teriam maturidade para entender tudo aquilo que o Senhor falou a Abraão? E eu vejo a autoridade de Abraão de dizer para aqueles 2 servos: vocês vão ficar aqui e eu e o rapaz vamos seguir. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Nós precisamos de ter autoridade para dizer, até para algumas pessoas: até aqui você vai comigo, daqui adiante não. Nem todo mundo vai entender os teus planos e os teus projetos. Aquele projeto poderia ser abortado. Eles não tinham a mesma maturidade espiritual que Abraão tinha. E meditando nessa palavra, o Senhor foi falando: filha, o interessante é que Abraão usou de autoridade para falar: vocês vão ficar aqui. E não teve problema nenhum. Nós precisamos aprender a respeitar a opinião e as decisões de algumas pessoas. Precisamos aprender a respeitar. Não levar para o lado pessoal. Talvez ele poderia dizer: poxa, mas por que Abraão não vai levar a gente? Não. Nós precisamos ter essa maturidade. E eu vejo quando monte, eu falei: Deus, monte, sempre, o Senhor sempre manifestava coisas extraordinárias no monte, no alto. E o Senhor fala: filha, monte representa nível espiritual. Eu quero levar pessoas para níveis espirituais maiores. Nível espiritual não está relacionado a nível ministerial, não. Nível espiritual, ter maturidade, entendimento, sair da nossa zona de conforto, da nossa mediocridade cristã, às vezes, meninice. Deus, Ele quer se revelar a cada um de nós. Não tem ninguém melhor e não tem ninguém pior. Ele quer se revelar a todos de uma forma igual. Mas é necessário nós querermos amadurecer na fé. É necessário. E Abraão, ele segue caminho com seu filho. E no meio do caminho, a maturidade. Eu vejo Isaac com apenas... historiadores vão dizer que aproximadamente 17 anos de idade. A maturidade desse jovem em obedecer o pai. Porque ele já tinha uma maturidade sim de entender que não tinha cordeiro. Só tinha ele, o pai dele, cutelo, lenha. E eles estavam rumo ao monte. Ele sabia que iria acontecer um sacrifício. Tanto que ele pergunta para Abraão: pai, aonde é que está o cordeiro? E Abraão, na sua sabedoria de pai,
Ele poderia, já pensou se ele falasse, não, Isaac, é você. Não, meu filho, Deus proverá o cordeiro. A maturidade e a confiança. Eu vejo a confiança de Isaac no pai dele. E eu fiquei pensando, que confiança é essa, Deus? Pai, que confiança é essa de um filho de 17 anos de deixar tudo acontecer sem murmurar, sem questionar? Aí o Espírito Santo falou, filha, toda a confiança que eu transmiti a Abraão, ele transmitiu para o filho dele. Foi de geração em geração. A mesma confiança que Abraão tinha em tudo aquilo que o Senhor o pedia, sem murmurar, sem questionar. E com certeza, Abraão contou tudo para Isaac. Com certeza ele contou desde de Gênesis no capítulo 12, tudo que o Senhor havia pedido, tudo que tinha acontecido, a impossibilidade dele ser pai, e sendo que Isaac ali foi provisão, foi milagre. Ele era a prova viva de que Deus existia, de que Deus existe. Eu vejo a maturidade de um pai e de um filho, totalmente tementes ao Senhor. Muitas das vezes nós cobramos os nossos filhos, mas nós não conseguimos transmitir essa segurança. Eu vejo uma paternidade exercida na vida de Isaac, uma paternidade exercida na vida deste jovem, desde criança, ao ponto de fazê-lo confiar totalmente no seu pai da terra e no Senhor do céu, e no teu pai do céu. Uma paternidade exercida. Será que você, pai, eu como mãe, será que nós temos transmitido confiança para os nossos filhos? Muitos adultos hoje são frustrados, não conseguem confiar no Senhor, não conseguem se relacionar com Deus porque não tiveram essa segurança básica ainda na infância. Eles que tiveram que prover. Eu quero te dizer nesta noite, você que é pai, que tem seu filho ainda pequeno ou adolescente, você é o provedor da tua casa. Seu filho precisa entender e sentir essa segurança em você. Automaticamente, quando isso acontece, há uma ligação entre nós e o Senhor de confiança. De confiança. Toda pessoa que não consegue confiar uma nas outras, toda pessoa que não consegue confiar no Senhor, quando eu falo, porque é muito fácil a gente falar que confia no Senhor, mas quando o dia mal bate na nossa porta, nós duvidamos. Será que nós conseguimos se entregar mesmo? Nós confiamos da boca para fora na maioria das vezes. Muitas das vezes faltou essa segurança lá ainda na infância. Essa segurança de uma criança, ela não pode prover comida, ela não precisa, ela não deveria prover o que é necessário para uma criança viver. E quantas vezes você vai ver histórias de pessoas frustradas, adultos frustrados, que não confiam em si mesmos, porque tiveram que prover, tiveram que ser o provedor. E eu quero dizer nesta noite que há um provedor. Eu conheci um provedor há 10 anos atrás, e ele é um pai. Talvez você tenha se frustrado com o seu pai da terra. Talvez ele te frustrou, você se frustrou. Mas eu quero te apresentar um Deus que é fiel, que é provedor. E que ele não se esquece de você. Que ele provê tudo nos mínimos detalhes. E o caminho continuou. E aquele caminho, aquela conversa. E Abraão deixou bem claro para o seu filho: Deus proverá o cordeiro, Isaac. E eles chegaram até aquele monte. E Abraão começa a arrumar, a construir o altar, a Bíblia vai dizer. Ele começa a construir o altar. O que me chama a atenção é que a palavra vai dizer que ele constrói o altar, arruma a lenha, porque na cabeça dele, isso é conjectura minha, a Bíblia não fala, mas para Deus ter pedido Isaac, é porque o que viria ali na frente era muito grande. Todas as vezes que Deus te pedir algo que para você é impossível, que você fala, não, isso não dá, Deus. Você pode ter certeza que Deus ele quer te entregar algo muito maior lá na frente. Naquele momento ali pode parecer loucura. Irmãos, quantas coisas. Por isso que eu falo a sabedoria dele não falar para aqueles servos lá atrás. Sabe por quê? Tem coisa que Deus ele fala comigo e com você.
Quem ouviu a voz de Deus naquele momento foi Abraão. Tem coisas que se você for revelar para algumas pessoas, ela vai falar: você é louca. Isso já aconteceu comigo. Você é louca. Não, isso não é possível. Mas quem ouviu a voz fui eu. Quem ouviu a voz foi Abraão. Então não interessa quem questiona se é loucura ou não. Você tem que ter convicção de que você ouviu a voz de Deus. Você tem que ter convicção que você ouviu a voz de Deus, para você continuar e concluir aquilo que o Senhor designar a você. Porque no meio do caminho, se ele parasse para ouvir outras vozes, tipo, não, isso não é de Deus. Não, pediu teu filho, Abraão. Deus nunca faria isso. Mas ele tinha convicção, e que aquele era um momento de intimidade com ele, e com o pai dele, e com o filho dele. Há momentos que é seu, da tua família, de intimidade. Você precisa entender que há momentos que você tem que ter autoridade. Não, até aqui você vai. Daqui para frente é intimidade minha e Deus. É comigo e com meu pai. Aleluia. E o que me chama a atenção é que ele construiu o altar, arrumou a lenha. A Bíblia vai dizer clara. Ele arrumou as lenhas. Nós sabemos que para um sacrifício acontecer, para o Senhor receber um sacrifício, era necessário ele responder com fogo. Então tinha que ter tudo. Tinha que ter um altar, tinha que ter lenha e tinha que ter o sacrifício. E eu meditando, eu falei: Senhor, ele arrumou a lenha. Está no versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. O que eu aprendi com isso? Que Deus ele ia fazer a parte dele. Abraão só não sabia o que, mas que Abraão teria que fazer a parte dele também. Então é como eu disse no começo, às vezes nós saímos de casa querendo receber, só receber uma provisão. Mas a palavra aqui me diz que é necessário que eu faça a minha parte. E quando eu disse no começo, o que você vai deixar no altar nesta noite? Eu estou falando talvez para pessoas aqui que estão aqui ou que estão me assistindo nesta noite. Que você se encontra neste momento destruído, arrasado. Eu não sei o que tem passado, o que está passando nesse exato momento, mas o Senhor sabe. Talvez você diga para si mesma: mas o que eu vou entregar? Meu coração está angustiado, está triste, eu estou destruída com o que aconteceu. E Deus te diz nesta noite: deixa no altar o que você tem. É tristeza, orianda, labachúrias de covarananai. É tristeza, é angústia, é decepção. Entrega no meu altar. Faz a tua parte que eu respondo com fogo na tua vida. Mas é necessário você deixar alguma coisa. É necessário nós sacrificarmos alguma coisa. Se você vê todos os sacrifícios, para cada um de nós hoje estarmos aqui adorando, Jesus se entregou como sacrifício vivo lá atrás no Calvário. Então essa história de que você não precisa fazer nada é mentira. Isso não existe. Talvez a única coisa que você tem é o seu coração partido. Deixa no altar nesta noite do Senhor. Entrega no altar dele. Talvez o teu altar está destruído. Construa o teu altar. Você é o altar do Senhor. Abraão construiu aquele altar para colocar Isaac ali. Era necessário construir um altar e arrumar lenha. O que você precisa arrumar na tua vida para fogo descer do céu e o Senhor responder: oh, xaramanaga subidecovaramanai. O que você precisa arrumar? O que é que eu preciso arrumar? Porque quando nós temos a coragem de perguntar ao Senhor, Ele fala sim, Ele responde. O que é que nós precisamos arrumar? Talvez você tenha batido há tanto tempo. Talvez você tenha questionado, vindo a campanhas e campanhas e nada tenha acontecido. Eu quero te dizer, você tenha coragem. Você tenha coragem de perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu entrego no teu altar? O
que é que eu preciso arrumar no meu altar? Aleluia. Espírito Santo. E ele arrumou as lenhas, preparou Isaac mudo. A Bíblia não relata que ele reclamou e que ele não questionou absolutamente nada. E quando ele prepara aquele cutelo, aquela faca, para sacrificar Isaac, a palavra vai dizer que um anjo brada do céu e diz: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui, não faça tal coisa. Agora eu sei que você me teme. Eu sei que você me teme, Abraão, porque tu entregastes o teu único filho. O teu único filho. Deus sempre vai pedir aquilo que nós mais amamos. Talvez não é o seu filho, mas é aquilo que você mais se apega, aquilo que te afasta da presença, aquilo que divide a tua presença, o que faz separação de você com a presença dele. Quantas coisas que o Senhor me pediu, quantas renúncias que eu tive que fazer, não querendo, mas hoje entendendo, eu falo: Deus, obrigada. Obedecer é melhor do que sacrificar. E quando o Senhor disse lá em 2 Samuel que ele estava cansado de sacrifícios de tolo. Por quê, irmãos? Porque o povo sacrificava animais, pecava. Vou lá sacrificar um animal e está tudo resolvido, Deus vai me perdoar. Deus estava cansado. E foi por isso que o Senhor falou bem assim: mais vale me obedecer do que sacrificar. Ele quer a obediência da nossa parte. Eu falo: Deus, eu preciso melhorar. Eu quero melhorar, porque é uma decisão. Obedecer é uma decisão, renúncia é uma decisão. E essa palavra me confrontou, porque de tempos em tempos Ele vai te pedir alguma coisa. Quantas vezes que eu achava nesses 10 anos que Deus já me pediu isso, tá tudo certo. Não. Quando Ele te pedir algo diferente, algo mais forte, irmãos, Ele quer te levar para um nível espiritual diferente. Ele quer te levar para um nível espiritual diferente, aonde você vai ouvir a voz dele, você não vai questionar a voz dele. A voz dele será indiscutível, indescritível. Mas é necessário eu abrir mão das coisas que eu amo, que eu me apego e que me afastam da presença do Senhor. Se nós tivermos a coragem de perguntar, o Senhor, Ele vai falar. E aquele anjo então aparece ali naquele momento e pede para ele parar, porque ele já tinha entendido que ele era fiel e que ele ali estava entregando aquilo que ele mais amava. E no versículo 13, Abraão vai dizer que Abraão, ele ergueu os olhos e viu um carneiro preso entre os arbustos. Houve ou não houve provisão? Houve provisão. E ele já sabia, ele falou: Deus vai prover, eu confio. Eu quero te dizer nesta noite que esse problema, essa situação, quantas situações que eu passei que eu falei: meu Deus, e agora? Deus vai prover ou não vai prover? Deus, Ele provê. E na hora daquele sufoco a gente fica: meu Deus, será, Pai? E é tudo que a gente não deve fazer, é duvidar. Tudo que nós não precisamos, não devemos fazer é duvidar. Porque Ele é capaz. Ele é o Deus do impossível, aquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Então talvez você chegou aqui nesta noite, você que está me assistindo, você não sabe o que vai fazer. Talvez amanhã tenha uma conta que você não sabe de onde você vai tirar. Mas aí deixa no altar do Senhor. Talvez a sua tua adoração, eles foram adorar naquele monte. Ele falou: eu vou ali adorar, depois eu volto. Talvez a única coisa que você tem nesta noite é a tua adoração. Se ela for sincera, talvez é a tua obediência. Se for sincera, o Senhor, Ele vai descer do céu com resposta. Ele vai, porque Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. E como eu disse, o tema dessa mensagem: a sua entrega e obediência vão gerar provisão, não só a você, mas a toda a tua descendência. Eu falo como que Deus é lindo, porque em tudo, Ele não estava pensando só em Abraão. Ele estava pensando, ele sempre está pensando no coletivo. Então tira essa ideia da sua cabeça em pedir coisas só para você, que só vai te abençoar você.
tudo, quando Ele te escolhe, quando Ele vai te entregar alguma coisa, Ele está pensando no coletivo. Ele está pensando no coletivo. Foi assim com Jesus. Foi assim com Jesus. Uma humanidade foi salva por causa de a entrega de uma pessoa que teve a coragem de se entregar por amor a mim e a você. E o Senhor, Ele conta conosco. Ele conta quantas vezes nós nos acovardamos com medo das entregas, das renúncias, mas ela faz parte do nosso chamado. Faz parte do nosso chamado. E no versículo 16, a palavra vai dizer assim: disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A sua obediência está gerando fruto e provisão na vida de toda a tua parentela. Tem pessoas que não precisam saber das suas renúncias. Quantas coisas que a nossa família, quantos livramentos, quantas provisões, quantas portas abertas, porque você tem se sacrificado, porque você está aqui nesta noite, porque você tem orado, porque você tem pagado um preço, e eles não precisam saber. O Senhor precisa saber. E a obediência de Abraão alcançaria toda a tua parentela e descendência. Foi uma promessa do Senhor. Toda promessa ela está acompanhada de obediência, de renúncia e de entrega. Então creia que quando nós seguimos esses passos, a provisão é inevitável. Que Deus possa te abençoar nesta noite. São essas as minhas palavras. Que você seja cheio da presença. Que a tua descendência seja cheia de provisão da parte de Deus. E que fique atento à voz do Senhor quando Ele te pedir aquilo que você mais ama. No nome de Jesus. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha.